Ó. Me iniciei estando nos Estados Unidos em 2003. Eu trabalhei lá vendendo livros e eu entrava em contato com, sei lá, 1000 livros por dia. Aí num desses dias eu estava organizando os livros e eu achei o livro do Papazian, aquele Joy of Homebrewing. Eu levei para casa e li numa noite inteira, assim, de cabo a rabo o livro. Falei, caramba, que interessante, assim, até então nunca tinha ouvido falar de nada disso. Isso no final de 2003. Aí eu voltei pro Brasil decidido a fazer isso já. Já comprei lá nos Estados Unidos equipamentos, vim pra cá e comecei. Espingarda de chumbinho. Já tem um alvozinho. O Guilherme da Serva Paulista foi um dos primeiros que eu encontrei. Ele fazia antes de mim já, acho que ele fazia desde 2000. E aí a partir disso eu encontrei o pessoal da Serva Carioca e da que fundou a Serva Paulista. Aqui essa casinha de maltes separada da sala de braçagem é até muito bom, porque quando você moe o malte vem muito pó, muita coisa. E foram 5 que a gente se encontrou lá no Brasil Brown, em São Paulo. A gente, por internet, a gente se achou e falou, vamos se encontrar e tentar fazer alguma coisa, um grupo entre a gente e tal. E aí, a partir disso, foi embora. No comecinho dessa cultura do Brasil, em 2004, 2005, de cerveja caseira, todo mundo estava voltado para a Alemanha. No meu caso, eu gostei sempre da americana e agora está acontecendo essa revolução de todo mundo gostar bastante de cervejas americanas, que não é nenhuma surpresa, né? Uma coisa que estava muito avançada lá. As duas cervejas da ponta, as das pontas, a Pumpkin e a WXY, foi um amigo meu aqui de Piracicaba que fez. Ele fez à mão essa Pumpkin. WXY é uma homenagem a uma rádio que eu ouvia muito e que já é falecida, ela não funciona mais. E essa Oatmeal Stout e a Terroir Saison que está do lado dela são as minhas tentativas em fazer algum rótulo apresentável, né? Cervejaria Brix. Brix é uma medida de densidade, né, de gravidade da cerveja. Tem a ver com uma gravidade alta, né? Aí é um nome pequeno, pega. Isso aqui é a WXY Pale Ale, que é uma tentativa minha de fazer uma coisa mais americana, assim, sabe? Eu vejo tentativas de cervejarias de fazer cervejas assim e eles não chegam numa coisa tão lupulada e tão aromática. Lupulada cítrica, de aroma, de sabor cítrico, bastante. Que eu acho que é o que falta aqui no Brasil. Aqui onde fica a água, aqui onde fica o fundo falso e ali é a fervura, né? Um mostrador de volume. Tô com a temperatura da água em 70 graus. Vou fazer infusão única, eu ajusto para 66 por 60 ou 90 minutos. Existem várias enzimas que trabalham em diferentes temperaturas. A alfa-milase ela trabalha em uma temperatura mais alta, ela dá mais corpo. Enquanto que a beta-milase ela trabalha em uma temperatura mais baixa e dá mais álcool. Então, fazendo numa temperatura intermediária, eu vou ter um corpo mediano, digamos assim. Foi uma das primeiras que eu fiz e uma das primeiras que todo mundo gostou. É uma cerveja tipo Old Ale, com 9% de álcool, que eu sempre gostei da ideia de fazer coisas com carvalho. Há uns 5, 6 meses atrás, não, faz um pouquinho mais, eu adquiri aquele barril de carvalho ali, porque esse barril era usado para whisky antes, tem bastante essa característica. Então eu vou fazer essa cerveja hoje, 50 litros, e eu vou blendar com aquela para tentar aliar o doce daquela, que eu estou fazendo ela para ser um pouco mais doce mesmo, com a característica seca do barril de carvalho. A cor é vermelhinha da madeira. Uma característica de um cervejeiro bom é ele saber se é uma cerveja assim sem carbonatar e quente é boa ou não. Dá para saber. Eu acho que a cerveja tem potencial, mas eu acho que ela pura
100% não fica muito palatável assim, sabe? O sistema dele vedar é de expandir, de linchar. Então você tem que colocar água. Quando eu enchi ele de água a primeira vez, começa a vazar, parece que está furado. Mas não, você tem que deixar, você tem que ir enchendo, você tem que ir molhando por fora e tal. E aí as madeiras vão expandindo e aí dá a vedação. Aí se eu esvaziar ele, eu vou ter que encher no mesmo dia. Ele tem que estar sempre cheio. Se ele tem 230 litros, eu tenho que ter 460 litros de capacidade de keg para encher, porque eu tenho que ter 230 prontos e tenho que esvaziar os 230 em outros barris. Como a gente consome cervejas, cervejeiro caseiro é padrão 20 em 20 litros, e aí você escorre 20 para um keg e joga 20 em cima. Então você sempre vai ter cerveja de barril envelhecida, mas você consegue ir tirando, você consegue ir tomando. Então, agora terminou a mostura, aí eu subi pro mash out, né, que é a temperatura que a gente mata as enzimas, porque os açúcares já foram formados. E aí agora eu vou recircular. Agora tá rápido. Eu diminuo aqui a vazão. Tá vendo ali em cima que tá uma coisa assim de... Uma bela aquisição para cervejaria. Outra coisa que não é fácil de achar. Eu já fui aqui no Brasil atrás de bomba assim. Existem muitas bombas com vazão muito maior, hidráulica, mas que também tem problema de não ser atóxica, não aguentar a temperatura alta. É sempre até 50 graus. Essa aqui aguenta até 90, que é o que eu preciso. Aí ficamos 15 minutos recirculando. Agora o mosto está bem límpido. Eu vou transferir por baixo pela torneira aqui. Eu acho que a vazão é mais consistente aqui. Então eu ligo aqui. Se dá uma olhada aqui, você já vai ver a cerveja transferindo aqui. Estrela anis, gengibre em pó, pimenta da Jamaica, favas de baunilha. Isso aí você tem que tomar cuidado para não colocar muito, né? Sempre a gente quer notar o tempero, mas uma coisa que você tem que fazer com cerveja, eu acho, é que ele fique no limite da percepção. Você sabe que tem alguma coisa, mas você não consegue nomear claramente o que é. Corante, os aditivos, né? Tipo nutriente, ácido lático. Uma tentativa, eu comprei isso em farmácia, manipulação, uma tentativa minha de fazer um clone de Guinness, e eu achei que a Guinness tem, aliás, é sabido isso, que a Guinness tem um pouquinho de uma cerveja mais azedinha assim nela, acho que é 1 ou 2% que eles usam de uma outra cerveja. Eu tentei simular isso com ácido lático, não é a mesma coisa, você tem que fazer ela azeda por outras vias, por uma via natural mesmo. Aí agora eu vou tentar lavar o grão, o fly sparging, esse daqui que... Então o mesmo tanto de mosto que sai para a panela de fervura é a mesma vazão de água que entra, então vai lavando, vai coando para tentar extrair o máximo de açúcar do grão. Aqui na hora do sparging, a grande maioria das pessoas usam um braço furadinho para pingar, para não fazer nenhum tipo de... para não mexer assim o malte. Eu não acredito tanto nisso. Eu acho que o principal é manter um dedo ou 2 dedos de água em cima do grão. E eu não vejo que se eu jogar água aqui do lado, eu não vejo por que ficar pingando água. Eu uso sistema simples. Essa é uma das coisas que muda de cervejeiro para cervejeiro. Eu não acredito, outras pessoas fazem de outro jeito. Eu não acho que vai ter caminho preferencial aí. E a minha eficiência me prova isso. Eu tenho eficiências que, para mim não precisa ser altíssima, mas eu tenho eficiências de 75% a 80%, que é o suficiente para mim. Outra coisa que eu acho que faz diferença e muitos cervejeiros não acham, é na hora que eu estou transferindo aqui o mosto para a panela de fervura,
eu vejo que tem muitos cervejeiros que deixam pingar de altura. Cai o líquido de uns 1 metro ou meio metro. Eu acredito que existe uma oxidação a quente. Muitas pessoas não acreditam. É por isso que eu estou transferindo também pela torneira aqui por baixo, para não ter nenhum tipo de turbilhão de mostra com a cerveja. Então depois de fermentar e maturar, eu passo para barris e aí ou para post-mix, e aí eu uso aqui um cilindro de CO2 com várias saídas para eu carbonatar várias ao mesmo tempo. O keg é feito para cerveja, ele tem uma entrada só. O post-mix é melhor porque você consegue abrir ele e eu acho que é mais acessível para limpar. Você pode entrar com a mão dentro dele, enquanto o keg não. O post-mix tem mais problema de vazamento disso. Você tem que tomar cuidado, tem que trocar mais borracha, mas fazendo a manutenção não tem problema. Mas o post-mix é mais barato. Ele era usado pela Coca-Cola e pela Pepsi para guardar xarope nas máquinas que eles usavam. Isso aí caiu em desuso, eles usam saco plástico hoje. E aí choveu o post-mix nos ferro velho. E aí isso aí virou uma marca de cervejeiro caseiro no mundo inteiro. Aí você dá uma olhada. Agora nós estamos aproximando da fervura. São 60 minutos de fervura que eu geralmente limpo, tiro o malte e deixo tudo organizado porque a gente está chegando na hora crítica. É crítica porque a parte fria do processo é a hora que você tem que tomar cuidado. Vai ferver por 1 hora e uma das razões para a fervura é justamente sanitizar, tudo esterilizar. O mosto fica esterilizado. Depois eu tenho que estar tudo sanitizado bonitinho, todo o caminho para o fermentador tem que estar sanitizado e aí eu tenho que ser bem assim cuidadoso com essa parte. Que isso daí é trube, digamos, é proteína que está lá. Então se você não tirar, isso aí vai continuar na cerveja, mas depois de uns 5 minutos de fervura, aquilo ali vai decantar também, vai entrar em solução e a hora que você terminar a fervura ele vai decantar pro fundo, normal. Não faz diferença. Eu acho que eu tiro mais para não levantar aquela espumona, sabe? Eu não ligo muito para como a cerveja vai usar só o lúpulo amargor. Como não vai ter lúpulo de aroma, então eu não ligo muito para a variedade. Então eu vou querer algum lúpulo com alfa-ácido alto e que todo mundo fala que tem um amargor limpo. Adicionando lúpulo. Vou lá 60 minutos agora. Então, montando a partir de agora. Né? Que é um arrolhador de rolha mesmo. Você põe a rolha tem um diâmetro maior do que a boca da garrafa. Só que quando você pressiona, ele pressiona a rolha para poder entrar e entra. E aí você empurra. E esse foi o Mula. Aí foi. Trouxe na mala, tive que comprar uma mala maior até pra caber isso aí. Aí, ó. Um barulhinho indica o final da fervura. Terminei, já desliguei. Vou fazer o whirlpool aqui. O mosto tem muita coisa que coagula durante a fervura. Elas se juntam, tem fermento não, tem lúpulo. Então as coisas coagulam e acabam precipitando. Então eu faço isso para acumular esse resíduo no centro e retirar o líquido da lateral. Dentro do fermentador eu já sanitizei ele com peracético, com o PAC 200 que eu falei. Agora eu vou sanitizar o caminho todo de mangueiras, abrindo a torneira, passando pela bomba. Aí dá pra ver, ó, subindo aqui, tá vendo? Agora desce e tá entrando aqui, ó. Digamos, isso daqui é o sanitizante. Eu tô sanitizando a mangueira, eu tô sanitizando isso, eu tô sanitizando a saída, eu sanitizo tudo, né? Eu descarto os primeiros meio litro mais ou menos para ter certeza que o que está saindo da ponta aqui é a cerveja.
Aqui. Tem que ser de uma vez também, ó. Agora eu vou regular a vazão devagarzinho. O fermentador está enchendo. Então aqui é o termômetro, né, do termômetro digital exterior, para ele medir a temperatura do mosto mesmo. Isso aqui tem Fahrenheit, né? Ela tem um esquemas de cor aqui, tá vendo que essas últimas temperaturas 76, 78 que tá colorido, é porque é a temperatura que está. Que eu tô tirando uma amostra para medir a densidade da cerveja. Primeiro medir a densidade aqui no refratômetro. Conforme mais açúcar tem o mosto, ele vai refratar mais ou menos a luz. Que te dá qual é a OG, termo que a gente usa para saber quanto de açúcar que tem. 20,8. Multiplicando isso basicamente por 4, eu vou ter a minha OG em densidade 1,084. O que vai gerar algo em torno de 8,8, 9% de álcool, que é mais ou menos a receita. Se eu cair um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, eu não ligo muito. Cervejaria caseira não comercial. Eu poderia corrigir com rapadura, com melaço ou com outro açúcar. Mas eu não me importo muito não. Isso aqui é projeto que você nunca pensa que você vai fazer, a não ser que você vire cervejeiro, né? Que é basicamente um stir plate caseiro para não gastar os R$400 que custa. Quando você quer multiplicar o fermento, você deixa isso ligado para ter mais oxigenação, o fermento multiplica mais rápido. Aqui eu tenho os fermentos líquidos aqui, né? Que é objeto de desejo do cervejeiro caseiro também. Porque não é fácil, ele tem que vir refrigerado. Isso aqui é dos Estados Unidos. Porque ele está vivo aqui, então você tem que manter ele sempre refrigerado e vivo. Aqui vem sempre na mala de amigos dos Estados Unidos, você pede, ele mantém refrigerado e traz. E eu vou tentar propagar eles. Essa é uma coisa que a gente está tentando fazer na Serva Paulista agora. E a gente está ajeitando um banco de fermentos. A gente vai propagar em vários tubos de ensaio e vai poder disponibilizar para todos os sócios. Os fermentos secos têm a vantagem de durabilidade, né? Ele pode ficar 1 ano em geladeira. Esses fermentos aqui, o S05, por exemplo, o Nottingham, eles são os fermentos mais limpos, que você faz cerveja, as cervejas que você vai querer uma característica que não é de fermento, que é de malte, por exemplo, ou a IPA, que é de lúpulo, você não quer que o fermento jogue nada de sabores frutados, nada muito. Você quer um fermento limpo, você pode usar esse. Como eu disse, o fermento seco, ele é barato. Então, se você não hidratar, você certamente vai estar inoculando menos células por litro. Isso é um fato. Quando você joga no mosto que tem uma concentração de açúcar muito alta, a célula não está ajustada para essa osmose de nutrientes e tal, ela está seca ainda, então muitas células se rompem. Você vai inocular e algumas vão morrer quando você jogar ele seco. Se você hidratar, você vai ter mais células por litro, então você certamente vai ter um maior número de células, vai jogar mais fermento. Mas se você não quiser hidratar, é só você jogar mais. Aí ultimamente o Paulo Schiavetto falou que o fermento seco tem já todos os nutrientes necessários dentro do pacote, que não é preciso uma oxigenação no primeiro uso. Então hoje, por exemplo, eu não vou aerar o mosto, eu vou jogar ele direto, mais hidratado. São mais ou menos 100 ml por pacotinho. Eu vou ferver e depois eu vou resfriar, porque aí sim o fermento tem que ser hidratado entre 30 e 35 graus Celsius. Cada pacotinho é, digamos, recomendado para 20 litros. Como eu estou fazendo 50 litros e não 60, eu estou jogando até um pouquinho mais, para justamente contabilizar esse mosto mais alcoólico, mais forte, com mais álcool, para ter mais fermento. Se eu tivesse espaço eu colocava Verloc, mas como eu não tenho, rolha com mangueira num copinho com água.
Aí eu vou fermentar ela a 20 graus por uma semana. Depois de uma semana eu meço de novo a densidade para ver se atenuou certinho. Depois de passar uma semana eu ainda guardo uns 3, 4 dias para condicionar, para o fermento ficar em contato, para ele eliminar qualquer tipo de off-flavor, talvez de acetil que tem ali, e daí depois eu transfiro para um barril. O barril eu deixo mais uns 15 dias de maturação. No caso dessa cerveja também eu não vou envasar ela, depois que ficar no barril eu vou blendar com aquela cerveja ali. Então eu penso em... isso daí eu vou fazer no copo primeiro, que é mais fácil de perceber. Depois que ela estiver pronta, eu vou fazer no copo, talvez meio a meio, depois 2-1, 3-1, para ver. Esse é meu pai, Zanello, pode chamar ele, Oliver, pai. Aqui eu tô aqui mais ou menos há uns 25, 26 anos aqui. A parte de cá de trás é o pomar, que a gente foi plantando as coisas, goiabeiras, aqui são jabuticabeiras também, lixias, tangerinas, e aqui são as grevilhas, que são árvores altas, foram as primeiras a serem plantadas. Aqui você vai ter mais ou menos uma visão da chácara. Aquela é a parte que você vai ver ali, é a que te dá a ideia da nossa casa, tudo com material de demolição. Muito bom, muito gostoso, tem um microclima muito agradável, justamente por essas árvores que ficam todas ao redor aí da chácara.